Fala galera, tudo certinho? No vídeo de hoje eu vou criar todas as animações e efeitos sonoros do nosso primeiro mapa. Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho. Agora vamos de vinheta e logo em seguida começar a diversão. Vamos lá, eu vou começando abrindo aqui o meu navegador. Já vou abrir um link que eu deixei separado, que é onde eu vou pegar os sons do jogo. Nesse site, aqui um pouco mais para baixo eu vou ter essa lista aqui, ó, OGG Vorbis, tem 90 arquivos. Eu vou fazer o download desses 90 arquivos. Vou abrir o próximo link que ele tem todos os sons de fundo do jogo, todas as músicas. Vou baixar eles também aqui na opção VBR MP3, 64 arquivos. Vou fazer um pequeno corte no vídeo, volto assim que o download estiver concluído. Na minha pasta de downloads, eu vou extrair esses dois arquivos. Vou recortar essas duas pastas e vou jogar lá na minha pasta de recurso do RPG Maker. Vou criar uma nova pasta com o nome de OGG. Agora, para editar esses arquivos, eu vou usar o Audacity. Arquivo, abrir. É a música 03. Eu vou selecionar todo esse fundo, apago, vou em arquivo, exportar, exportar como OGG. Vou colocar uma nomenclatura fácil para mim localizar. Desfaço a exclusão. Agora eu vou apagar o começo. Arquivo, exportar, exportar como OGG. Mesma nomenclatura, parte 2. Salvo. Vou novamente em arquivo, abrir. Desta vez é a música 04. Essa eu vou usar ela inteira, então vamos em arquivo, exportar. Exportar como OGG. Mesma nomenclatura. Salvar. Posso fechar o Audacity agora, não preciso salvar essas alterações. Vou na minha pasta de recursos, agora eu venho aqui na pasta de sounds, vou procurar os 3 sons que eu vou usar para o meu primeiro mapa. O primeiro deles vai ser o Flap-Ons, o segundo vai ser o Lany Bell e o terceiro vai ser o Sleep Music. Ctrl C, volto para minha pasta de OGG e colo eles aqui. Vou colocar a mesma nomenclatura para me localizar facilmente esses arquivos depois. Show! Tudo que eu preciso fazer agora é colocar cada arquivo na pasta certa. Vamos começar com as 3 músicas. Dou um Ctrl X, vou na minha pasta de projetos, áudio, BGM, colo eles aqui. Agora eu recorto os outros 3 sons, vou na pasta SE, colo os 3 aqui também. Aqui eu já posso fechar. Essa pasta também não vou precisar e o download também não. Agora vamos para o RPG Maker. O primeiro evento que eu vou editar é esse aqui em cima. Eu vou colocar o nome dele como janela. Vou copiar essa página e colar aqui na primeira aba. Eu vou copiar esses 3 comandos. Vou apagar o resto, colar eles aqui. Antes de mais nada, eu vou colocar o som da abertura de janela. Vou usar esse CT
Flap once. Dou um ok. Plugin já está certinho. Esse controle de switch janela on também já está certinho. E agora eu vou colocar um controle de switch próprio. Ativando o switch A. Ok. Só lembrando que aqui embaixo é evento paralelo. Beleza, agora na segunda aba, vamos editar aqui novamente. Logo depois dessa condição, eu vou colocar o movimento de personagem. Vou desmarcar essa opção de aguardar. Agora eu vou fazer algumas alterações. Primeiro, eu vou mudar a imagem para Crono Expressões que eu criei no vídeo anterior. Agora eu vou colocar um esperar de 20 frames. E agora eu vou voltar a imagem do nosso personagem. Ok. Por enquanto aqui é o suficiente. Vou colocar novamente o som de abertura de janela. Esse comando do layer já está ok, o de baixo também, controle de switch também está ok. Aqui embaixo, na segunda condição, eu vou colocar novamente o movimento de personagem. Posso copiar esse aqui de cima, vou copiar também o som. Ele vai fazer a abertura da janela, normalmente igual o outro, e vou desligar a switch 01 de janela. Aqui vai ser um evento de pressionamento, então um aplicar e um ok. O segundo evento que eu vou mexer vai ser o gato. Ele vai começar aqui em cima. Vou renomear ele para gato crono. Ele vai ser ativado com o switch 04. Vou colocar o nome de gato crono. Para facilitar, eu vou renomear todos esses switches. Já vou colocar o nome de todos os que eu preciso aqui. Então, o segundo vai ser luz. Quarto. O terceiro será parapeito. O quinto evento, gato crono 2. O sexto, crono acordando passo 1. O sétimo, crono acordando passo 2. E o oitavo, cabeceira. Beleza, já coloquei o nome de todos os switches que eu vou precisar, mas vou deixar selecionado o gato crono, que é o que eu vou usar agora. Então, aplicar ok. Agora eu vou definir o tipo de evento, vai ser paralelo. E também o movimento deste evento. Aqui eu deixo marcado esse campo para esperar. Vou colocar mais um esperar de 180 frames. E vou trocar o switch dele. Switch próprio de número de letra A para ON. Feito isso, eu crio uma nova página. Essa nova página vai ser ativada pelo switch A. Vou colocar mesmo nível do personagem. Na verdade o outro também era.
Então, mesmo nível de personagem. Evento paralelo. Vou colocar aqui uma condição. Então a condição vai ser se Gato Crono 2 for on, eu vou ativar o switch próprio B. Ok. Vou criar a terceira página. Vai ser ativado pelo switch B. Ele tem como ativamento Auto Run. Ele está no mesmo nível do player. Aqui vamos definir o movimento. Então vai ser o movimento desse mesmo evento. Ele vai esperar e eu vou colocar mais um esperar de 10 frames. Então ok novamente e ativo o switch próprio de letra C. Vou criar a terceira página. Só um detalhe, vou voltar aqui no primeiro. A primeira imagem, nós teremos o gato deitado, virado para a direita. Na segunda página, nós temos o gato de pé, olhando também para a direita. Na terceira página, nós temos o gato deitado, olhando para trás. Agora vou criar a quarta página. Essa quarta página vai ser ativado pelo switch C. A imagem vai ser o gato pulando para a esquerda. Ele vai estar no mesmo nível do personagem. Auto Run. Vou definir o movimento deste evento. Ele vai esperar também 10 frames. E vai ativar o switch próprio de letra D. Criando mais uma página. Vamos definir a imagem do gato. Ele continua no mesmo nível do nosso personagem, tendo como acionamento Auto Run. E ele vai ser ativado pelo switch D. Aqui nós vamos definir o movimento deste evento. Eu vou habilitar ele a passar por cima de qualquer tipo de obstáculo. Agora vamos definir o movimento dele. Ele vai dar um passo para baixo, vai dar 2 passos para a esquerda. Aliás, 3 passos, mais 3 passos para baixo. Ele vai virar para a direita e ele vai andar em diagonal para baixo e para a direita. Então, low right. Vou colocar um preview. Esse é o movimento que o gato vai fazer. Ele vai descer, vai andar para trás, vai andar para baixo, depois em diagonal e sair. Aparentemente está tudo certo. Vou dar um OK e vou apagar o evento. Muito bom, esse evento está terminado. Vamos para o terceiro, que é a mãe do Crono. A mãe do Crono vai começar exatamente aqui. Então vamos abrir aqui o evento, já vou renomear Mãe Crono. Ele vai estar no mesmo nível do nosso personagem e vai ser Auto Run. Aqui eu vou definir o movimento
Vou colocar... É o movimento do jogador mesmo. Vou colocar como transparente. Certo, aqui eu vou colocar uma cor preta na minha tela. É isso mesmo. Com a duração de um frame. Então, ok. Agora eu vou tocar um som de fundo. No caso, vai ser o sino. Então, vamos procurar aqui o CT Lenny Bell. E vamos começar mostrando uma mensagem. Crono. Somente isso. Vou copiar essa mensagem. Editá-la. E essa terceira imagem, aliás, essa terceira mensagem vai ser: acorda, Crono. No caso, a mãe dele gritando com ele. Vamos colocar um fade out. Aqui eu vou ativar o switch Gato Crono. Vou pintar novamente a tela para coloração normal. Um frame também. E agora um fade in screen. Vou definir o movimento deste próprio evento. A mãe do Crono vai dar um passo para a direita. E vai falar mais um pouquinho. Aqui vai ser a mãe dele falando. E ela vai dizer exatamente: levanta, dorminhoco. Vamos. Logo depois, ela vai se movimentar novamente. Então, vamos definir o movimento deste evento. Ela vai dar 2 passos para cima. Vai esperar um total de 30 frames. Eu vou mudar essa imagem para Mãe Crono Expressões. Então, ok. E vou ativar o switch 02. Luz quarto. Ok. Logo depois, eu ativo o switch 06. Crono acordando o passo 1. Dou um ok. Ok novamente. Agora vamos colocar mais um texto. O texto vai ser: a mãe dele falando ainda. Você
Me ouviu? Na verdade, agora não é esse texto não. Deixa eu apagar ele aqui. Vamos colocar uma outra mensagem. Tem uma outra mensagem antes dessa. Então vai ser a mãe dele falando ainda. Ah, o sino de Helena soa maravilhosamente. Então, ok. Agora eu vou mudar o movimento novamente. Vai ser o movimento deste evento. Vou mudar novamente a imagem da mãe do Crono. Vou voltar aqui para ela. E agora eu vou fazer ela esperar 30 frames e depois se mover. Então, 30 frames, ela vai dar 2 passos para baixo, vai virar para a direita e vai falar novamente. Eu vou copiar essa mensagem aqui em cima, vou dar um editar e ela vai falar agora. Você estava tão ansioso. Acho que não é essa palavra. Você estava tão excitado com a feira. Letra maiúscula. Feira do Milênio. Que nem dormiu direito. Não foi? Mais uma mensagem. Eu espero que se comporte bem hoje. Ok. Agora vamos colocar um movimento novamente deste mesmo evento, ou seja, da mãe do Crono. Vamos habilitar que ela passe por cima de obstáculos. E agora eu vou colocar ela dando 4 passos para a esquerda. Ela vai virar para a direita. E agora ela vai falar mais um pouquinho. Copiei aqui o texto. Você me ouviu? Aqui embaixo tem mais uma frase. Levanta. Agora eu acho que está certinho. Vamos definir o movimento dela de novo. Então, movimento deste mesmo evento. Ela vai se mover para baixo 3 casas. Vai virar para a direita. Agora ela vai ativar um switch 07, que é o Crono acordando, passo 2. Ela vai se mover para baixo e para a direita 2 vezes. E aí vai sumir. Então coloquei aqui transparente on.
Dou um OK. Logo após esse evento, eu vou ativar mais um switch, que é o Gato Crono 2. E agora eu posso apagar esse evento. Muito bom. Todas as animações da mãe do Crono já foram feitas. Vou dar um aplicar e um OK. Muito bem, agora eu vou vir aqui no meu mapa. Na aba B, primeiramente eu vou apagar esses dois campos. Vamos voltar lá para o meu editor de evento. Criar um novo evento. O nome deste vai ser Parapeito. Ele vai ficar em cima do meu personagem. Posso deixar como evento paralelo. Dou um aplicar e um OK. Vamos para o próximo evento. Ele vai ficar bem aqui na ponta da escada. Ele vai chamar desativar parapeito. Ele vai ficar embaixo do meu personagem e vai ser ativado quando eu encostar nele. Aqui eu vou definir o movimento do parapeito. Vou colocar ele como transparente. Aqui, transparente on. Só isso. Nosso próximo evento vai ser ativar o parapeito. É esse aqui. Ativar parapeito 1. Ele vai ficar também embaixo do meu personagem, vai ser ativado quando eu encostar nele. Vamos definir o movimento do parapeito para transparente off. OK. OK novamente. Vou copiar esse evento, vou colar aqui do lado. Vou renomear ele como parapeito 2. Vou deixar as mesmas informações. Dar um OK. Agora eu vou colocar a animação aqui na escada. Então, 2 cliques, o nome vai ser escada 1. Ele também vai ficar embaixo do meu personagem, vai ser ativado quando encostar. Agora eu vou definir o movimento do meu personagem. Vou deixar marcado para guardar até completar, e o movimento que ele vai fazer é o seguinte: para baixo e para direita. 2 vezes. Eu vou dar um OK. Vou colocar mais um set movimento, desta vez do parapeito. E aqui eu vou colocar ele como transparente off. Então OK novamente. Volto aqui e coloco um teleporte do meu personagem. Nesse caso ele vai teleportar aqui para cima porque eu ainda não tenho o segundo mapa. Vou dar um OK. OK novamente. Mais um OK. Aqui eu posso copiar esse evento. Vamos editar. A única coisa que ele vai fazer diferente é uma vez só. Então eu tiro um desses movimentos, dou um OK e um OK outra vez. Antes de mais nada, deixa eu conferir os meus eventos, se eu coloquei tudo certinho. Embaixo, ó, esse aqui é no toque do personagem. Esse aqui tá certo e é no toque do personagem também. Esse é no toque do personagem, esse é no toque do personagem e esse também, ao toque do personagem. Então todos eles vão ser ativados assim que o meu personagem encostar, com exceção do parapeito. Beleza, agora vamos fazer uma das mais complexas aqui, que é o Crono acordando. Então vamos colocar o evento aqui, Crono acordando. Essa animação ela vai estar no mesmo nível do meu personagem,
vai ser evento paralelo. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma condição. Então ele vai aqui, ó, se crono acordando passo 1 for on, eu vou definir o movimento deste evento. Aqui ele vai fazer o seguinte: primeiro eu vou ativar a animação, vou colocar aqui como on, vou colocar para ele esperar 480 frames, desligo a animação e desligo o switch 06, que é o crono acordando. Então, ok. O próximo que eu vou fazer é mais uma condição. Vai ser o crono acordando passo 2. Caso ela esteja ativa, vamos definir o movimento do meu evento. Primeira coisa que eu vou fazer é mudar a velocidade para 2. Vou mudar a frequência também para 2. Vou mudar a imagem para a imagem do meu personagem. No caso, o crono. Agora vou habilitar ele para passar por cima dos objetos. E agora vou fazer o movimento dele saindo da cama. Então ele vai mover 2 passos para a esquerda. Logo em seguida ele vai se virar para baixo. Vamos trocar a imagem dele novamente. Dessa vez vamos pegar aqui o crono expressões 1. Então, ok. Aqui ele vai virar para a direita. Vamos ativar aqui a animação. Agora ele vai aguardar um total de 60 frames. Dou um ok. Desligo a animação. Vamos virar o nosso personagem para cima. Ele vai aguardar mais 120 frames. Vamos virar o personagem para o lado e trocar a imagem novamente para a imagem do crono. Posso dar um ok. Agora eu viro o meu personagem para baixo. Vou aguardar mais 60 frames. Vou trocar para crono expressões. Um ok novamente. Turn left. Agora eu troco a velocidade para 1. Vou trocar também a frequência para 1. Vou ligar a animação novamente. Vou aguardar agora 80 frames. Logo após, desligo a animação. Vou mudar o speed para 6. Posso dar um ok. Viro meu personagem para baixo e mudo a imagem novamente para o crono. Ok. Depois de todos esses eventos, vamos transferir o nosso jogador para essa posição. Vou dar um ok. Não vai ter fade dessa vez. E a direção será para baixo. Posso dar um ok. Agora eu vou definir o movimento novamente. Vou colocar como transparente off e vou ligar um switch 08 cabeceira.
dou um ok, ok novamente, confirmo tudo e no final eu posso apagar esse evento. Muito bom, mais um finalizado. Agora eu vou jogar o meu personagem para iniciar deste lado da cama. Aqui em cima eu vou colocar mais um evento. Vou escolher aqui a imagem, de 7B, vai ser a cabeceira aqui da cama. Ok, nome do evento é cabeceira mesmo. Ele vai ficar em cima do meu personagem. Posso deixar como Action Button, não vai fazer muita diferença. E ele vai ser ativado pelo switch 08 cabeceira. Ok. Aplicar, ok. Aqui eu esqueci só de colocar a imagem do parapeito. Beleza. Então aplicar, ok novamente. Vamos para o próximo evento. No próximo evento é uma ação de dormir, então vai acontecer quando ele clicar aqui na cama. Então vamos lá. O evento é o dormir. Ele vai ficar no mesmo nível do meu personagem e ser ativado quando eu clicar. Primeiro de tudo, eu vou definir o movimento, no caso aqui do meu jogador. Eu vou trocar a imagem para Chrono Expressões 2, que é essa imagem onde ele está pensando aqui, tomando uma decisão. Posso dar um ok. Agora eu coloco um texto. Deseja dormir? Dou um ok. E agora eu vou colocar as opções. Sim e não. Ok. Caso ele escolha não, aliás, vamos de sim primeiro, né? Então, caso ele escolha sim, eu vou apagar a minha tela. Vou salvar a música de fundo que vai estar aqui tocando. Vou diminuir o volume da música aqui com 1 segundo. E vou tocar o som Sleep Music. Vou colocar para ele aguardar. Deixa eu achar onde está o comando, aqui em cima. Acho que 380 frames é um bom tempo. Logo depois, eu vou trocar a imagem novamente do meu personagem. Então, eu vou definir o movimento, trocar a imagem. Vou selecionar o crono novamente. Dou um ok. E vou clarear a tela novamente. Assim que eu clarear a tela, eu continuo tocando a música de onde ela parou. E é só isso. Aqui, quando eu clicar em não, a única coisa que ele vai fazer é trocar a imagem para o meu player novamente. E aqui também já está finalizado. Então, aplicar, ok. Agora eu vou corrigir algumas coisas que eu acabei reparando. Nesse evento do Crono acordando, eu esqueci de selecionar a expressão, que é a parte do cabelo dele que vai ficar mexendo. E aqui na animação da mãe do Crono, esse som não é necessário e esse fade out também não será necessário.
Agora vamos para as duas últimas animações que precisamos fazer nesse mapa. Primeiro, vamos à animação do sino. Ele vai ter um acionamento paralelo. E aqui eu vou chamar uma condição. Se a Switch 4 Gato Crono estiver off, eu vou tocar o sino. Ou seja, enquanto estiver off, vai acontecer esse barulho do sino. E eu vou aguardar 150 frames, que é mais ou menos a duração desse som. E caso a Switch Gato Crono estiver on, eu vou simplesmente apagar esse evento e tá tudo certo. Então aplicar, ok. Vamos criar agora o nosso último evento, que são as músicas. Ele também vai ser um evento paralelo, vai ser ativado pela mesma Switch Gato Crono. Primeira coisa que vai acontecer é tocar o som de fundo, a Morning Sunlight Parte 2. Logo em seguida eu vou definir aqui um movimento. Vou deixar marcado este evento e vou colocar um wait de 900 frames. Vou copiar duas vezes e nesse último eu vou alterar para 450. Posso dar um OK. Agora vou colocar um fade nesse BGM de 1 segundo. OK novamente e vou trocar o switch própria. Opa! Switch A para ON. Vou criar uma nova página. Essa nova página vai ser ativada pelo Switch A. Ela também vai ser um evento paralelo. Nessa nova página eu vou tocar o nosso segundo som, que é o Peaceful Days. E logo em seguida vou apagar o evento. Muito bem, acredito que aqui está tudo perfeito. Agora vamos para o teste final. Eu vou colocar aqui o jogo original rodando no emulador e logo em seguida vamos colocar o nosso RPG Maker. Bora lá! Show de bola! Nesse momento eu tenho o evento aqui onde ele desce a escada e vai para o segundo mapa. No caso eu não fiz ainda, mas eu vou mostrar aqui para vocês. E temos o evento de quando ele vai dormir. Então se eu apertar aqui, ele vai perguntar se eu desejo dormir, eu vou colocar em não. E a segunda opção, se eu desejo dormir, eu coloco em sim. Ele apaga tudo, coloca uma musiquinha e já joga a gente pro segundo mapa. Como eu não tenho segundo mapa, eu vou fazer o teleporte para esse mesmo local. Então, bora agora pro RPG Maker. Crono.
Acorda, Crono. Levanta, dorminhoco. Vamos. Ah, o sino de Lena soa maravilhosamente. Você estava tão excitado com a Feira do Milênio que nem dormiu direito, não foi? Eu espero que se comporte bem hoje. Você me ouviu? Levanta! E é isso aí, temos o controle do nosso personagem, toda a introdução foi feita. Agora eu vou mostrar para vocês o evento do nosso mapa. O primeiro deles, a abertura da janela. Fechando e abrindo. Tudo certinho. Vou mostrar para vocês o evento da cama, onde ele pergunta se deseja dormir ou não. Vou colocar primeiramente em não. E agora vou colocar em sim. Muito bem, funcionando perfeitamente. Vamos testar agora o evento da escada. No caso, o teleporte foi para esse mesmo mapa, porém quando fizermos o segundo mapa, ele já vai teleportar para o lugar certinho. Vamos para outro evento aqui embaixo. Tudo perfeito também. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Tem um trabalho para fazer, então se possível, deixa seu like, compartilha aí com a galera, para que a gente possa levar esse projeto aí cada vez mais para frente. Muito obrigado e até a próxima. Falou!